Gente, aqui é Jorge Amâncio, o velho Amâncio. A fofoca continua, a Rede Lobo Mal continua fazendo as suas fofocas, principalmente a Rede Lobo Mal News. Tem comentaristas fantásticos, pessoas hipercapacitadas, mas para manter os seus gordos salários, eles são obrigados a fazer o que os patrões querem. E os patrões não querem que o Brasil se desenvolva, o Brasil não quer, os patrões desses grandes comentaristas, desses grandes repórteres, não quer que o Brasil se desenvolva. Porque dentro do que eles acreditam, o Brasil, quanto mais enrolado tiver, mais eles estão faturando. Eles faturam com a desgraça, eles faturam com tudo que é de ruim. Embora tenham capacidade de fazer muita coisa boa por esse país, tenham condições de fazer muita coisa importante por esse país. Mas não é por aí. E a pessoa Bolsonaro parece que faz mal a eles, porque esse político era um político considerado de baixo clero, papapá, não havia a menor chance para ele, 8 segundos de propaganda na televisão. E quando eles descobriram que o Bolsonaro já era o Bolsonaro para ganhar a eleição, eles vieram com a história da fake news, e papapá, e pé, apoiaram aqueles mais de 30 dias, aquele candidato que não poderia ser candidato, todo mundo sabia que não podia, mas houve um apoio maciço, campanhas foram feitas abertamente em favor daquele candidato, que não poderia ser candidato. Tudo isso foi feito. Mas a coisa continua. Eles perderam as eleições, eles perderam feio, perderam até por arrogância, porque eles achavam que eles eram os donos e senhores do país. Mas não foi bem assim. Só que eles não aceitam de adversário políticos, eles se transformaram em inimigos políticos. Só que nessa maldade que eles estão trabalhando, eles estão cada vez mais prejudicando o país. Esses milhões e milhões que eles dizem que tem, os 13 milhões de desempregados e não sei quantos milhões de desalentados, que eles adoram colocar rótulos. Juntar essa história toda, chega aos 50 milhões de pessoas desempregadas. Pessoas que não têm como ter o seu ganha-pão. Essas pessoas estão aí, esperando o que o Congresso vai fazer. Agora, vamos perguntar ao Congresso, aos senhores congressistas, às suas excelências, por que até agora, já que a Previdência tem que ser votada, por que não houve a votação? Eles estão esperando o quê? Algum carguinho? Algum ministério? Porque tem um tal de centrinho, centão, um centro desse aí, que reúne um grupo de partidos que não estão satisfeitos, porque a palavra do momento não está sendo adequadamente conduzida. Eles não estão querendo votar enquanto não tiver um papo com o presidente mais... E o presidente declarou publicamente várias vezes que não quer papo desse tipo. Ou se conversa em prol do Brasil, ou não tem papo. Isso diz a mídia, ajudando esses políticos, diz que não está tendo articulação. Qual é o tipo de articulação? Quando vai um ministro conversar com os deputados, dar explicações aos deputados, que é intimado, até o ministro da Educação foi intimado, ele foi lá para ser agredido, para ser chamado de cínico, ser chamado de tudo que não prestava, pelos parlamentares que estão ali. Em vez de discutir o que está em pauta, eles vão levando para outros caminhos. Isso para encobrir que eles deixaram o país desse jeito, que em 4 meses para 5 meses, o Bolsonaro e a sua equipe não podiam fazer mais do que já fizeram. E só não fizeram mais porque eles não permitem.
Não permitem porque eles estão pensando lá na frente, na historinha que eles vão contar para os eleitores deles. Gente, nós temos que falar sobre política. Ah, é chato, eu preferia estar falando sobre o pé do Neymar, sobre o soco que o Neymar deu na cara lá do torcedor. Eu queria falar sobre Fórmula 1, eu queria falar sobre qualquer coisa. Então vamos falar sobre outras coisas, vamos falar como essa semana agora nós tivemos um herói e as redes lobos mal do mundo aí quase não tocaram no assunto. Nós tivemos um herói essa semana. Quando aquele túnel acústico, o teto caiu, o motorista de ônibus atravessou o ônibus, impedindo que os outros carros menores passassem, salvando vidas ali. Mas isso não tem. Se o ônibus não tivesse deixado passar os carros e o túnel tivesse caído em cima, aí interessava, dava notícia. Mas como não? O rapaz foi magnífico, foi um profissional exemplar. Eu, se sou o prefeito do Rio, chamo esse rapaz e dou uma medalha a ele. Que ele fez a parte dele como profissional, como cidadão. Mas isso também não é, sabe? Não é notícia. Então, discutir isso o quê? Vamos falar então do nosso falecido e saudoso, Ricardo Boechat. A última mensagem que ele passou para as pessoas que o ouviam todo dia de manhã pela Band News e pela TV Bandeirantes é que não deixasse esquecer as grandes tragédias, não deixasse cair no esquecimento. Mariana, 3 anos. Brumadinho agora, há pouco tempo. E agora está querendo estourar barragem para tudo que é lado em Minas. Aí nós vamos perguntar aos legisladores mineiros o que eles estão fazendo lá. O que eles estão fazendo lá? Aí nós vamos agora aqui no Rio de Janeiro, vamos perguntar aos legisladores municipais, os tal dos vereadores, suas excelências, a preocupação deles é tão grande em tirar o prefeito, tão grande, mas meu Deus do céu, o Rio de Janeiro está de cabeça para baixo, precisando de tudo, em hospitais, em creches, uma política habitacional municipal, uma melhoria em instalação de câmara para seguranças e tudo mais. Nada disso é discutido por eles, a gente não vê isso. Eles só estão falando mal de Sua Excelência o prefeito, que deu mole, que quando sentou naquela cadeira ele tinha que pedir uma auditoria profunda e botar na cara dos vereadores, daqueles que já estavam, que foram reeleitos, aqui ó, vocês deixaram passar tudo isso de errado. Agora não me cobrem. Mas não, ele ficou quieto, porque lá atrás, bem lá atrás, ele e Eduardo Paes parece que não eram inimigos, não eram adversários, eram parceiros. Quer dizer, a política tem essa coisa pegajosa por trás, os bastidores da política é terrível. É terrível. Você vê os caras batendo boca em debate, sai dali, eles vão jantar juntos. É tudo amigo, é tudo parceiro. Um fazendo escada para o outro. A verdade é uma só. Essa política que o Bolsonaro diz querer implementar e está sendo fiel até agora, pelo menos eu não vi uma diferença em relação ao que ele falou e o que ele está fazendo, é difícil. Porque são 30 anos de toma lá da cá, de me dar um cargo, e me dar um ministério, e me dar 1.300 cargos pelos estados e tudo mais. Por que isso vem acontecendo? Porque nós deixamos, mas também a gente não sabia. A gente não sabia, também não queria saber, a verdade é essa, a maioria do povo, não, política eu não converso sobre política, eu não falo sobre política. Política não tem nada a ver comigo. Eu estou com um menino aqui, desempregado em casa. Um menino bom, lutador, chegou agora no Biscate. Chegou agora.
Mas emprego formal para ele não existe. Ele tem o segundo grau, não é bobo, um cara inteligente, mas não tem. Por que que não tem? Porque tem político demais fazendo pouca política e cuidando dos seus interesses. Então, enquanto tiver esse tipo de coisa, tragédias vão acontecer, pessoas vão morrer, pessoas vão continuar desempregadas, pessoas vão morrer em porta de hospital. Eu não me canso de falar sobre isso. Eu quero que alguém diga para mim, não, os políticos que estão aí é o necessário, é o suficiente. Pois é, 70 deputados na Assembleia Legislativa do Rio, durante a era Sérgio Cabral, e ele roubou tudo que roubou. Pezão continuou. E aí? E aí? É por isso que eu digo, o governador Wilson Witzel, o senhor está com 5 meses, faça auditoria, mostre para a população do jeito que o senhor encontrou esse estado. Acabado, arrasado, para depois não cobrarem do senhor, como estão fazendo com o Crivella. Eu vou ficar por aqui. Eu agradeço as pessoas que têm entrado em contato. Não fiquem chateados comigo. Essas notícias que eu martelo em cima delas são necessárias, uma discussão, uma reflexão. É necessário. Porque é o nosso dia a dia. E esse nosso dia a dia pode nos levar ao futuro. A um futuro próspero, a um futuro de verdade próspero, como também pode continuar nos levando ao desespero, e um desespero maior do que hoje. Nós temos que discutir muito, 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 muito o que essas pessoas que pediram votos, que se proporam a nos representar, querem realmente fazer. Isso em todos os âmbitos, municipal, estadual, federal, eles estão aí. Só que nós temos que discutir se há necessidade de tanta gente. 513 deputados federais e 81 senadores é gente demais. É gente demais. Nós estamos pensando em austeridade, em cortar gastos, nós temos que cortar ali. Nós temos que cortar ali. Porque nós temos vários codinomes lá na Câmara Federal. Gente que já esteve envolvida nas panelinhas. Nós temos no Estado a mesma coisa. Nós temos no município a mesma coisa. Tem gente demais. Tem que ser feita uma asepsia, tem que ser feita uma limpeza real, profunda. E uma diminuição disso aí. Lá na Câmara, na Assembleia Legislativa Federal, lá 200, 220, 221 deputados federais já era um excesso. 50 e poucos senadores já era um excesso, já era um absurdo. Para que tanta gente, tantos cargos, tanta boquinha, tanta comelância, enquanto o povo não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem o que dar para os filhos, não tem um teto sólido sobre suas cabeças? E você, empresário, para de fazer pose e botar a culpa no governo. Para com isso. Os estrangeiros a gente sabe, vem para cá com todas as mordomias, com todas as benesses, e quando não está agradando eles fecham a fábrica e vão embora. Agora você, empresário brasileiro, não faça igual o outro, que pegou um dinheiro com o BNDES e foi investir nos Estados Unidos, abriu 50 e tantas empresas lá fora. Gente, nós precisamos rever tudo isso. Agora, o COAF, eu acho que tem que permanecer lá com o Sérgio Moro. O Ministério Público, a Receita Federal, tem que continuar investigando de tudo que aparecer na frente dela. Porque nós temos que dar ajuda, subsídio, para que o juiz meta o pau nesses caras e tome tudo que eles tiraram da gente. Nós precisamos de dinheiro retornando para os cofres. É isso que nós precisamos. Cadeia nesses caras não é nem o mais importante. O importante é tomar o que eles roubaram, ou uma parte significativa do que foi roubado. Gente, eu fico por aqui. Eu agradeço muito a vocês pela atenção que vocês têm me dispensado. E estou aí, aberto à discussão, ouvir os comentários de vocês.
saber o que vocês realmente estão querendo discutir. Um abraço grande e até a próxima.